Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E desta vez vamos falar sobre a situação da primeira infância no Brasil. Essa fase compreende as crianças com idades entre 0 e 6 anos. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, comandou um seminário aqui na Câmara que tratou desse assunto com especialistas de diversas áreas. E para falar sobre isso, ele é o convidado desta edição. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de lhe entrevistar. Sempre gosto de lembrar, o senhor é um médico muito conhecido no país, já chegou até a ser indicado ao Prêmio Nobel de Medicina, Não ganhou, mas só de ter sido indicado já foi um grande marco para a medicina brasileira também, Exato. E agora o senhor está tratando dessas questões da primeira infância, E parece que, coincidentemente, o senhor fez um seminário ontem que já havia sido marcado há muito tempo. Isso. Mas coincidiu com a discussão muito grande que está no país a respeito da adultização e sexualização das crianças por conta desse vídeo, desse influenciador. Parece que as coisas acabaram coincidindo. Coincidiram. Então, assim, é uma situação muito preocupante que a gente tem enfrentado, E no mundo inteiro, E agora acendeu essa chama aqui de realmente a gente ter que participar dessas situações que têm ocorrido aqui no nosso país também. Quer dizer, então, ontem mesmo o nosso presidente, Hugo Motta, fez um pronunciamento. Então, tem vários projetos de lei aí em andamento já registrados, E ele vai formar uma comissão geral na próxima semana para que a gente chegue num consenso para realmente colocar regras, que deveriam ser analisadas e também instaladas, para que a gente possa proteger as nossas crianças. Qual é a situação das crianças quando se fala nessa primeira infância no país atual? Qual é o quadro que a gente encontra? Então, vamos iniciar assim. Muita gente pergunta o que é a primeira infância, Às vezes você acha que é quando a criança nasce. Na realidade não é isso. É quando existe a concepção, que vai de 0 a 6 anos de idade. Então, essa é a fase mais importante do indivíduo, ou seja, mas também começa na obstetrícia, com a mãe, que ela precisa de cuidados, alimentação, prevenções, vacinação, uma série de coisas que a gente tem que fazer para que uma criança nasça com saúde também, para evitar esses problemas, eclâmpsia, hipertensão arterial que ocorre tanto. Muitas mães também não têm essa oportunidade de fazer um pré-natal eficaz. Aí a criança nasce e aí esse de 0 a 6 anos é a fase mais importante do indivíduo. É onde toda aquela personalidade está sendo formada. Ou seja, você dá estímulos para a criança, para que ela desenvolva as atividades cerebrais, as sinapses. Isso aí já está aprovado pela neurociência, porque quanto mais estímulo você der, mais conexões cerebrais você vai causar. Inclusive, é como se fosse um computador, Quer dizer, o computador é uma cópia do cérebro. Você pega um computador zerado e você vai colocando memórias. E aquilo ali vai criando essa rede. De repente, vira o que a gente tem hoje, Essa internet, isso aí é a mesma coisa do cérebro. Quanto mais informação você dá, melhor. Isso aí, veja bem, mas qual a consequência disso? A consequência é que, após os 6 anos, não adianta mais. As células vão sofrer um retrocesso. E após isso, se você tiver todo esse projeto, toda essa estrutura realizada na sua família, você vai ter um adulto extremamente competitivo no mercado de trabalho, com baixíssimos índices de criminalidade. Isso aí está provado pela neurociência. Então, cada dólar investido, por exemplo, na primeira infância, você vai ter de 10 a 15 dólares de retorno na idade adulta. Quer dizer, esses adolescentes que a gente vê aí praticando crimes, tudo, eles não tiveram oportunidade. Então, é onde nós temos que ter políticas públicas para incentivar os governos, principalmente os municípios, É onde comandam as creches, Onde se você tem tudo ali com as primeiras damas, para que tenha isso aí nas escolas e também do desenvolvimento. O senhor falou de creche, Esse assunto parece também ser bastante relevante. Qual é a situação do Brasil hoje? Toda criança
tem acesso à creche? Toda criança que precisa tem acesso? Como é que está? Não tem. Olha só, os dados preocupantes sobre creche, eu tenho esses dados aqui, ó. Apenas 41,2% das crianças de até 3 anos estão matriculadas, deixando 2,3 milhões sem acesso por faltas de vagas ou a própria distância, né, que vivem. Olha só, esses outros dados aqui, que é muito importante, mais de 55% das crianças de até 6 anos vivem em situação de pobreza ou pobreza extrema. Quase 8,1 milhões não recebem qualquer tipo de apoio de programas de transferência de renda. Agora, toda vez que a gente fala em primeira infância, tem a questão da sociedade cuidar, mas tem também um aparato legal. Às vezes é importante o poder público atacar com decisões que forcem, né, tanto as instituições quanto de acolhimento, creches, né, a oferecer um tratamento adequado para essas crianças. E aí entra aquela questão, a primeira infância é uma questão sem polarização política ou também está refém dessa divisão aí que nós temos tão forte hoje em dia? Pois é, tudo isso aí é esse contexto, né? Você tem que... assim, a política, ela existe, nunca vai acabar. Mas essas políticas nossas, que nós temos que conscientizar da melhor forma possível para você garantir o direito da criança. Isso está na Constituição, né? E, infelizmente, nem todos os estados, municípios, né, eles têm essa preocupação. Então, assim, esse filme que passou recentemente, eu posso citar aí, Adolescência, causou uma comoção, né? Uma série, né? Exatamente, aquela série. Adolescência. Adolescência. Então, me chamou muita atenção a hora que o pai, no final da série, ele fala assim, onde nós erramos? Entendeu? Onde você estava quando o seu filho estava dentro do quarto. Antigamente a gente preocupava na hora de chegar os filhos em casa, né? Eu passei por esse período. Hoje a preocupação é o que eles estão fazendo ali nas telas. Outro detalhe que chama muita atenção, que eu aprendi isso lá nos Estados Unidos, nós tivemos o curso da primeira infância em Harvard, e aí é o estresse tóxico. É aquela criança que sofre agressões repetitivas, abusos, racismo, negligência, fome, quer dizer, tudo isso reflete ali na frente. Então, assim, ela vai ser um adulto com diabetes, hipertensão arterial, obesidade, uma série de complicações que poderia ter sido evitados tudo na primeira infância. Porque tudo ocorre na primeira infância. A formação do indivíduo, né? Então, assim, é essa preocupação que nós temos, desse Pacto Nacional da Primeira Infância, inclusive os tribunais de contas dos municípios, dos estados, o Poder Judiciário, eles descobriram a importância que é isso e fizeram o Pacto Nacional. E nós estamos avançando, com formação de frentes parlamentares a nível de assembleias legislativas, câmaras de vereadores, quer dizer, então chama a atenção. Mas é o que eu falo, nós temos que sair do papel. Não adianta a gente ficar discutindo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas nós temos que ter ações fortes, cobrar dessas autoridades, principalmente nos municípios, a importância que isso é. A criança precisa de creche porque ela tem que brincar, ela tem que socializar, ela tem aquele conhecimento, aquele estímulo, né, de ler livros. Muitas vezes você vê aí no interior, como eu fui há pouco tempo atrás, fiz uma emenda parlamentar para reformar uma creche, né? Mas eles não sabiam o que poderia fazer da primeira infância. E a creche ficou muito bacana, muito bonita, cheia de desenhos. Aí eu perguntei assim para a diretora, você tem ideia do que você fez aqui? Da importância que isso aí significa? Ela falou assim, a estrutura. Eu falei, não, o que significa na vida das pessoas isso aqui? Ela falou, nós mudamos até a alimentação. Quando nós mudamos a alimentação para mais saudável, os pais vieram aqui reclamar que lá na casa deles eles não comem isso. Você entendeu? Lá come gordura disso, fritura daquilo, e aqui nós mudamos esse conceito. E os meninos hoje chegam em casa e informam para os pais. Essa alimentação aqui não é saudável. Quer dizer, com isso você está evitando, né, lá na frente muitas doenças, tanto mentais quanto físicas. Exato, exatamente, né? Quer dizer, tudo isso também leva à depressão, à ansiedade, né? Quer dizer, então, assim, nós temos que
tomar muito cuidado em relação a essas crianças, porque isso aí já foi provado. Existe estudo da neurociência e, além do mais, foi 2 prêmios Nobel de economia, sabia disso? Aí o pessoal, mas aí eu preciso aí, eu tenho 4 anos só de mandato, mas peraí, você dá continuidade, isso aí não poderia ser mexido. Tem que ser uma política de Estado, né? Exatamente, porque... E outra coisa, você tem que valorizar a criança não tem título de eleitor, mas você tem que valorizar. Ah, mas isso é a longo prazo. Eu falei, mas a sua história vai ficar. Deputado, desejo muita sorte para o senhor nesse trabalho aí, que a gente sabe que as crianças do Brasil são nossas joias mais preciosas, né? Exato. Desejo muita sorte para o senhor nessa caminhada. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, Marcelo. Bom, nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou pela televisão, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos assistiu pela internet, tanto pelo portal da Câmara quanto pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado também. Se tiver visto pelo YouTube, aproveite para se inscrever. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até a próxima.